No vídeo de hoje, abordarei o assunto que tenho certeza tem gerado muitos debates. Por isso, desde já gostaria de deixar claro que as colocações que farei aqui são de natureza técnica e não têm o objetivo de atacar uma categoria e exaltar outra. Porém, é possível vislumbrar alguma interpretação pessoal a partir dos sentimentos que tenho por observar e conviver com a realidade dos fatos apresentados. No assunto de hoje é técnico e edificações. O que faz? Quais são suas prerrogativas e atribuições? Poucas pessoas discordariam do papel relevante que desempenham os técnicos industriais no Brasil. Seu papel importante ajuda a impulsionar a economia e, consequentemente, o desenvolvimento da nação. No Brasil e no mundo, o técnico sempre teve e terá um relevante papel. Apesar disso, ainda encontramos resistência quando se trata das prerrogativas desses tão valorosos profissionais. O exemplo claro é o que acontece com os técnicos em edificações. Historicamente, os técnicos em edificações tinham suas atribuições definidas e fiscalizadas pelo CREA. O sentimento geral é de que isso, durante um bom tempo, limitou as prerrogativas da categoria. Apesar das restrições, se sabe que, na prática, os técnicos em edificações atuavam massivamente em diversas atividades, sendo a sua responsabilidade técnica muitas vezes suprimida por outros profissionais. Mas qual a base para a atuação dos técnicos em edificações? Inicialmente, podemos citar a própria Constituição Federal, o título 2º, os direitos e garantias fundamentais, encontramos no artigo 5, inciso 13º, que lá diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Assim sendo, o exercício da profissão do técnico em edificações atende aos critérios constitucionais, isso posto que, em seu ofício ou profissão, as qualificações técnicas são essenciais e estabelecidas em lei. No breve resumo, podemos citar Lei 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício profissional do técnico. Decreto 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que regulamentou a Lei 5.524, de 5 de novembro de 1968. Decreto 4.560, de 30 de novembro de 2002, que alterou o Decreto 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei 5.524, de 5 de novembro de 1968, e Lei 13.639, de 26 de março de 2018, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais. Como podemos perceber, já de longa data encontramos respaldo jurídico para a atividade do técnico em edificações. As definições das prerrogativas e definições dos técnicos em edificações acham-se descritas nas diversas resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, e são fiscalizadas pelos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, CRT. Vejamos algumas. São diversas prerrogativas e atribuições e obviamente levaria muito tempo para destacar todas. Por isso, vou deixar o link do CFT e quem sabe você pode dar uma olhada. Vamos ver algumas. O artigo 1º da Resolução 58
estabelece como prerrogativas do técnico em edificações. Primeiro, conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade no âmbito da construção civil. Segundo, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas voltadas para a construção civil. Terceiro, orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações utilizadas na construção de edificações. Quarto, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados da construção civil. Quinto, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos de construção civil. O artigo 2º define as diversas atribuições do campo profissional e elas são muitas. Por isso, recomendamos que, se tiver interesse, consulte na guia Legislação do site do CFT e lá poderá ter acesso à citada resolução. Mas considere o avanço entre elas a faculdade de poder ministrar exclusivamente disciplinas técnicas de sua especialidade. Por serem bastante amplas as atribuições dos técnicos em edificações, isso tem despertado certa inconformidade por parte de alguns profissionais do campo da engenharia. No entanto, não há razão para isso. Engenheiros e técnicos podem somar esforços e conhecimento para o bem comum. Por outro lado, é importante destacar que, no que tange às atribuições dos técnicos em edificações, elas seguem de perto os limites impostos na resolução, que por sua vez subscreve a lei. Isso é lógico, até porque não se pretende comparar os níveis de conhecimento e responsabilidade técnica, considerando que a formação acadêmica e curricular tem suas disparidades. Por isso, no artigo 3º são definidas as responsabilidades técnicas, que também são muitas, mas com limites claros em alguns pontos. Por exemplo, o técnico em edificações pode projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar construções de até 2 pavimentos, entre outros. Ele também pode realizar desdobros de lotes para fins de regularização fiscal e construção civil. Pode executar ou elaborar projetos de reformas em qualquer dimensão de construção, independentemente de área e número de pavimentos. Mas aqui temos um limite, desde que não haja alteração ou modificação em estrutura de concreto armado ou metálica. Pode projetar, executar e dirigir acréscimo ou ampliação de edificações. Aqui temos outro limite, até 80 metros quadrados de área a ser construída, desde que não utilize a estrutura da edificação existente. O técnico em edificações também pode atuar como perito junto aos órgãos públicos e privados. Pode elaborar laudos, avaliação, arbitrar e fazer consultoria. O técnico em edificações pode elaborar cálculos e executar qualquer tipo de fundação e estrutura. Mas aqui temos outro limitador, para construções até o limite de 80 metros quadrados de área construídas com até 2 pavimentos. As demolições também são alcançadas, mas estão sujeitos ao limite de 80 metros quadrados de edificações. São ainda prerrogativas do técnico em edificações responsabilizar-se
tecnicamente por empresas que operam com objeto social condizente com as atribuições descritas na Resolução 58 do CFT. Enfim, são muitas prerrogativas e atribuições que não daria para abordar todas nesse vídeo. Obviamente que, como vimos, há limites, porém, a não ser pelos limites claramente apontados na Resolução 58 no que tange a projetar, executar obras ou ampliar e que são enfatizadas no artigo 5º e 6º da Resolução. O técnico em edificações tem uma ampla possibilidade de desenvolver suas prerrogativas e atribuições profissional e técnica. E antes que me esqueça, todas as questões apresentadas aqui também se aplicam aos técnicos em construção civil, conforme a Resolução 67 de 24 de maio de 2019 do CFT. Por tudo isso, saudamos aos valorosos trabalhadores do campo da construção civil, que atuam como técnicos em edificações e técnicos em construção civil. Juntos, engenheiros e técnicos, somos esforços para literalmente projetar e construir uma sociedade melhor. Esse foi mais um vídeo do canal Edificações.